Bom dia, sétimo ano, 7FA e 7FB. Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo de Renascimento, tá? Aí nós vimos que o Renascimento, né, foi a renovação das artes, da cultura, que ocorreu na Idade Moderna. Bem, o Renascimento ele faz um retorno ao estudo clássico. O que é esse estudo clássico? É o estudo da cultura grega e da cultura romana, tá? Não foi uma cópia, né? Eles não copiaram, eles se espelharam na cultura grega e romana, tá? Aonde surgiu o movimento renascentista? Na Itália. Por isso que ele diz, a Itália é o berço do Renascimento, porque foi ali que surgiu as primeiras manifestações renascentistas, né? Outra coisa, por que a Itália foi a pioneira? Porque era o berço das civilizações grego-romana, né? E ali e ela tinha uma tradição cultural, principalmente Roma, né? Romano, né? Muitos mercadores. E ela tinha dinheiro também. A cidade de Veneza foi onde começou o movimento, né? Tinha dinheiro para financiar esse movimento. Nós contamos nesse movimento renascentista com a figura do Mecena. Quem era o Mecena? Mecena era o patrocinador das artes. É como nós temos hoje, né? A gente vê assim, no time de futebol, na camisa dos jogadores, tem as marcas. Então ali, a Coca-Cola é a Mecena, que ele é patrocinador. Então naquela época eles falavam mecenas, tá? Era o patrocinador. Quem poderia ser o Mecena? Um rei. O Papa, né, membros da igreja poderiam ser mecenas, tá? Quer dizer, tinha que ter dinheiro para financiar esse movimento. Agora, vamos dizer assim, qual a vantagem de sair, né, de patrocinar um artista? O artista, coitado, era ferrado, né? Não tinha como se manter. Aí, quando um mecena, por exemplo, nós tivemos um grande mecena, que foi um papa, e quando se referia a um artista que estava sendo patrocinado por ele, falava assim, o patrocinador, o mecena do Leonardo, sempre falava o nome do mecena e não do artista, tá? Outra coisa aqui, né, um grande mecena do Renascimento foi a Igreja Católica, né? Papas e outros membros da igreja tinham o intuito de demonstrar sua força e a grandeza do catolicismo, por isso que patrocinava as obras de arte. Por exemplo, aqui na página 40, vocês estão vendo uma pintura esse quadro é chamado Primavera. E ele é de um grande artista, Sandro Botticelli, tá? É uma das grandes pinturas desse artista, né? Vocês estão vendo ali a deusa Vênus, ela está no centro, e ao lado, né, cercada de outras, vamos chamar assim, outras deusas, né? E o grande mecena que patrocinou Sandro Botticelli foi a família Médici, tá? Que era um banqueiro muito rico. Bem, a revolução nas artes, né? Ela usou 3 medidas, né? O uso da perspectiva, a preocupação com a natureza e retratar de maneira fiel e possível o que eles estavam vendo, tá? Esses 3 elementos completam e representam a revolução das artes plásticas. A técnica da perspectiva foi desenvolvida por Filippo Brunelleschi, tá? Filippo Brunelleschi. Ele projetou a cúpula da Catedral de Florença. Vocês estão vendo aqui na página 41. Cúpula é essa parte alta da igreja, parece um bolo, né? Outra coisa importante, as cores, o uso das cores, tá? Na pintura, né? Buscando casar essas cores, também deu uma grandiosa contribuição para a arte. Novos materiais foram utilizados, como a tinta a óleo, tá? A tinta a óleo, né? Ela foi responsável pela cor e passou a ser diluída, a tinta passou a ser diluída em óleo, daí o nome, tinta a óleo. E com isso, né,
grandes vantagens, porque pintava as paredes mais úmidas, tá? Que é chamadas pinturas a fresco. Outro quadro que eu gostaria que vocês dessem uma olhada é ali na página 42, né, a Escola de Atenas, que é do pintor Rafael Sanzio. Depois nós vamos falar de outros pintores, ok?